Irmãos, primeiramente queria falar para vocês que o que é parábola, né? Vamos lá compreender o que é parábola. Só um segundinho, irmãos. Deixa eu pegar aqui, que está aberto. Só um segundinho. Aqui. Parábola. Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundido como fábula. Amém. Glória a Deus. Estou ajustando as coisas aqui que eu estou me ouvindo. Não é para mim me ouvir. Amém. Glória a Deus. Então sejam bem-vindos, irmãos. E parábola é isso daí. Parábola, ela é uma narrativa. Então, muito dificilmente a gente pode tirar uma conclusão literal sobre a parábola. Então, irmãos, parábolas é um fundamento, né? Uma maneira que Cristo utilizou muito para poder firmar seu ensino entre nós. Isso significando o quê? Que quem está ouvindo a parábola, ela precisa ter um culto racional, ela precisa compreender e entender, buscar um entendimento, na verdade, para poder compreender o conteúdo da parábola. Isso faz com que a pessoa reflita, né, e tire as suas conclusões e grave também as suas conclusões. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez nós nos encontramos aqui nesta noite para, Senhor, estar diante de Ti no ensino, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor esteja me abençoando, que tudo que seja transmitido seja pela Sua vontade, pelo Seu amor, pelo Seu desejo, Senhor. Te peço também que vá abrindo o entendimento, né, o culto racional a todos os irmãos que vão estar ouvindo essa live e aqueles também que posteriormente estarão ouvindo no YouTube. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e que nós possamos, Senhor, aprender e praticar tudo que está sendo ensinado, tudo que está sendo meditado nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu queria passar para os irmãos aqui, deixa eu pegar aqui o índice, né? Então nós temos todas essas parábolas aí e vamos ter mais. Estive fazendo uma varredura, tem alguns pontos que consideram como parábola, que dá um seguimento ao ensino. Então é interessante que a gente já vincule um pouco essa parte para entender melhor o ensino. Amém? E nós hoje estaremos meditando na figueira sem figos e a parábola Os Lavradores Maus. Amém? Então vamos à parábola desta noite. A parábola que nós vamos meditar nesse momento é a figueira sem figo. Ela se encontra em Lucas 13, capítulo 6, versículo Lucas 13, 6 ao 9. Ok? Capítulo 3, versículo do 6 ao 9. Eu vou ler aqui, irmãos,
Espero que os irmãos procurem aí. É importante que a gente abra a palavra, porque muitas das vezes eu vou falar do antes e do depois, dependendo a ligação, se há alguma ligação, ok? Então nós estamos em Lucas. Nós sabemos que Lucas, ele foi um pesquisador, ele encontrou provas, né, que ele diz que são provas irrefutáveis, né, provas incontestáveis sobre o escrito que ele faz a Teófilo, ok? Então são várias narrativas, e claro que Lucas ele não pertenceu, ele não presenciou, como acontece com Marcos e acontece com Mateus também, ok? Se encontraram, vamos lá para a parábola. Eu vou ler na NVI, que ela está numa linguagem mais fácil de compreendermos. Amém? Então, a partir do capítulo 6 ao capítulo 9. Diz assim, Jesus dizendo: Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixa-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, cortar-lhe-á. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que é importante para nós aqui entendermos? Entendermos claramente, né, onde a gente tem um dono de uma propriedade, e esse dono de uma propriedade, de uma plantação, ele quer frutos. Ele quer que a sua plantação dê frutos. E aí ele fala com o agricultor a situação dessa figueira, que não está dando fruto. E diz para ele: olha, ela não está dando fruto, e o correto é, vamos cortá-la, porque ela está até atrapalhando as outras aí, né? Podia colocar outra para ver se ela dê fruto, né? Então, irmãos, vejam bem, o que a gente precisa entender, irmãos, é o seguinte, que essa parábola, antes da gente começar a refletir sobre ela, e a gente voltar um pouquinho, um versículo só anteriormente. Na verdade, não. Do primeiro versículo ao versículo 5, né? Aqui nós vemos uma situação de uma mortalidade, né, de pessoas que, de alguma maneira, elas não... elas estavam com problema, elas tiveram problema. São pessoas que morreram porque tinham sangue, né, no seu sacrifício, enfim, tinham um problema muito sério, que não é o caso agora. Mas olha que interessante, no versículo 5, diz assim: Não vos digo antes de vos não eu lhes digo que não, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Significa que há algum erro, há alguma falha, e se não houver arrependimento, não houver a transformação, então vão morrer. Então é questão de uma morte. Aqui a gente pode considerar que o figo, a figueira, ela estava viva, né?
Então, diante desta conversa com o agricultor, era para ceifar a vida dela, jogar fora essa figueira, né? E porque ela não está gerando frutos. Interessante que essa parábola ela tem uma comparação judaica, da nação judaica, ok? Onde a gente pode entender que pela história de Israel teve uma sucessão de erros, sucessão de falhas. E essas falhas não, não obedeciam aquele pacto que foi feito com Deus. Por mais que os judeus, na época de Cristo, estavam lá nas sinagogas, no templo, estavam fazendo os seus rituais, a sua conduta religiosa, mas o foco principal da palavra de Deus, o foco principal na questão do amor, entendeu? Não estava acontecendo. Então, estava havendo problema. Tanto é que Cristo ele veio e impactou, né? Impactou, foi contrário em muitas das situações que a gente vê na Bíblia, né? Uma delas, por exemplo, é ele comer com os pecadores, um exemplo, né? Depois nós temos outro exemplo que a palavra traz sobre o bom samaritano, e enfim, são vários itens que a palavra de Deus antes, ou seja, no momento da plenitude dos tempos que Cristo veio, já era para estar acontecendo, já era para o povo de Deus, já era para ele estar dando frutos, ok? E isso é muito importante. Por quê? Porque na verdade, esse pacto que Deus dá com o seu povo, ele espera a frutificação. Então, o dono, neste caso, quer receber o fruto. Mas vem Jesus Cristo, por quê? Porque esse fruto não estava sendo multiplicado, não estava gerando fruto, ok? Então, essa responsabilidade do povo em realizar esse fato não existia. Então vejam que nessa parábola nós temos aí, podemos até considerar que esta figueira somos nós, é o povo que não tem fruto, ok? Então veja, quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos sobre Cristo, entendemos como tem que ser e como tem que andar o povo de Deus, amém? Então esse é um fundamento. O outro fundamento é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você prega a palavra para toda criatura, você gera fruto. Você pode então gerar fruto em si, porque você tem que buscar o crescimento espiritual e o crescimento de santidade, e também fazer a geração de fruto para o próximo. Essa seria as condições que a gente tem, que Deus nos responsabilizou a partir do momento que nos tornemos filhos dele, cordeiro de Cristo, cristãos, entendeu? Então nós temos essa responsabilidade com Deus, ok? Então vejam que na condição que Jesus se encontrava, era uma condição de rejeição dentro do seu próprio povo, o povo escolhido por Deus. Então, vejam que a situação ficou muito complicada, né? Cristo disse: eu vim para os meus e eles não me reconheceram. Ou seja, é uma condição que ele está contrária, né? Porque Deus, através dos profetas, traz a vinda de Cristo,
traz a condição de Cristo para essa época, mas Cristo teve que vir aqui na Terra para poder fazer a total mudança, que não estava acontecendo, ok? Então o fato de fazer isso, né, de arrancar, né, que a palavra diz, arrancar, eu vou tirar aqueles, e vou tirar aqueles que não dão fruto. E o que acontece conosco se nós formos cristãos, né, sem fruto? Isso pode ocorrer. Então essa parábola, ela vem dizer esse marco, ela vem mostrar essa condição. Você não está dando a condição que Deus deu para você, ou seja, você não está firmando o pacto com Deus, e aí eu vou tirar, eu vou te lançar fora. Lançar fora é a morte. Não é a morte você ter a ausência de Deus na sua vida? É a morte, ok? Então, nós entendemos que nessa parábola está dizendo, olha, há 3 anos, parece que é uma alusão, né, uma comparação com Cristo. Muitos estudiosos falam sobre esse assunto, sobre a questão do ministério do Senhor, né? Para fazer fazer a produção de frutos, porque isso não estava correndo, não estava. Então, o próprio pacto com Deus, infelizmente, isso acontecia. Agora, tem também, vejam situações anteriores, que aqueles que fizeram errado também pagaram com a vida. Essa é a condição. Mas aí, veja bem, o agricultor, né? O agricultor, ele usa de misericórdia. Usa de misericórdia. E é interessante que o dono, né? O dono, ele não fala simplesmente, ele fala que ele procurou fruto, não achou, e ele fala assim, ó, vou jogar fora, né? O certo é esse, porque a planta está danificando as outras plantas também. Aí o agricultor, usando misericórdia, fala, mas, ô patrão, mas se eu mexer com a terra, se eu adubar a terra, quem sabe daqui a um ano o senhor vai encontrar fruto, né? Então, e ele falou, se daqui a um ano não encontrar fruto, nós vamos lançar fora. Então, a impressão que a gente tem sobre essa parábola é que se, dependendo da sua situação, Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste. Deus sempre usa de misericórdia para a sua vida. E Ele te dá mais tempo. Ok? Muitas das vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente tem problema de saúde, a gente tem problemas diversos aí nesse mundo todo, né? Principalmente da saúde, né? A gente pede a Deus um tempo maior, né? Pede a Deus que Deus prolongue os seus dias, que muitas vezes isso pode acontecer, né? Mas você que gera fruto, uma diferença importante é o seguinte: o dono da plantação, ou seja, o Senhor, nosso Deus, Ele não vai te retirar daqui enquanto você não completar a obra. Porque se você gera fruto, Ele vai continuar dentro desse propósito do fruto. Porque é a nossa mensagem, é a nossa missão aqui na Terra. E isso é muito importante para nós. Amém? Então nós temos uma nova oportunidade. Essa questão de cavar,
essa questão de colocar adubo, isso daí é incentivo para que a planta cresça, para dar mais vigor na planta, para que a planta possa crescer. Essa que é a grande realidade. Então nós precisamos buscar frutos. Os frutos também podemos assim acrescentar um pouco na questão das obras, a fé nas obras. Então as obras realizadas perante a fé. Então sempre quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós geramos obras. Então vou até acrescentar, não seria só a questão pessoal, a questão de evangelização, mas a questão de realizar outras obras também. Isso é importante. Amém? Então essa parábola é isso aí, irmão. Ela é uma alusão com relação à vida do cristão, com relação aos frutos do cristão. E eu creio que quem estiver estudando essa palavra, com certeza terá mais aplicações. Ok? Então é importante. E vejam, é uma situação interessante que a gente precisa compreender. Os frutos são lançados, ok? Os frutos aparecem. Comer o fruto é quem quer. Comer o fruto é quem quer. Quem não quer, não vai atrás de fruto. Não vai atrás. Então, eu digo sempre, às vezes a gente faz os trabalhos e a gente fica numa expectativa de que as pessoas vão aproveitar esse trabalho o máximo possível. E aí você acaba se enganando. Você acha que seria ótimo, né? Que nós teríamos vários irmãos aqui junto conosco, ouvindo as palavras, e a gente não tem. E aí acontece o que? Acontece um esfriamento natural até, mas só que a gente não pode se deixar levar, porque a obra não é para o homem, sim para Deus. Agora Deus apresenta o fruto e o homem come o fruto se ele quiser. É a grande verdade. Amém?